Muito bem-vindo a mais um episódio do Além da Carga. Hoje, o episódio de número 11, onde nós vamos falar sobre a evolução tecnológica no transporte rodoviário. Como vocês sabem, esse podcast que foi criado para trazer conteúdo relevante para você que se interessa por logística, transporte rodoviário ou atua já na área. E aí, eu nunca estou sozinho, sempre trago especialistas para conversarem, terem um bate-papo aqui conosco. Hoje estou com ele, Murilo Palomares, é isso? Acertei? Acertou. CEO, tá? Da Holtec. E aí, Murilo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Matheus. Obrigado ao time também aí para a gente conversar um pouco aí de como foi essa evolução. A gente tem Perfeito. carinha de jovem, mas a gente já sofreu um pouquinho aí com logística, então a gente conseguiu Sim, pegar algumas evoluções na linha do tempo aí, acho que vai ser bacana. perfeito. Vamos lá, para começar já, trazendo esse contexto aqui, dar um contexto, na verdade, queria que você contasse um pouco da sua história, onde o Murilo entrou no transporte, né? Se foi uma escolha ou foi escolhido pelo transporte, a gente sabe que não é fácil. Geralmente, quando a gente entra, é difícil sair. E aí eu queria, não só eu, mas com certeza quem está nos ouvindo, entender um pouco da história do Murilo, se você puder dar um breve resumo, e também da Holtec, e aí a gente começa a ter um contexto aí para seguir com as perguntas. Boa. Bom, meu nome é Murilo, tenho 35 anos, sou natural do interior de São Paulo. E eu acho que eu fui escolhido pelo transporte, porque meu pai lá atrás, eu cresci praticamente dentro do caminhão. Meu pai tinha uma transportadora, levava calçado feminino, né, do interior de São Paulo para Rio de Janeiro, o foco dele era Rio de Janeiro. Sim. Chegou a ter alguns caminhões, né? Então, eu quando era pequeno ali, 10, 12 anos, fiz várias viagens ali com ele, rasgando a madrugada, então já vivi ali nessa jornada do transporte. É, Quando meu pai fazia a separação, mapa, então meu pai tinha tudo na cabeça, né? Então acho que a gente vai falar um pouco dessa evolução. Sim. E a partir desse momento que eu já estava dentro do transporte, eu sou formado em engenharia de transportes pela Federal de Santa Ok. Catarina, tenho MBA também na área de gestão empresarial. E após me formar, trabalhei na logística, né? Então eu não comecei na tecnologia, então eu fui para a logística, para a operação de fato. Comecei minha carreira num programa de trainee da Tigre, então trabalhei por muito tempo, trabalhei cerca de 2 anos na Tigre. Saí da Tigre, trabalhei numa empresa de gerenciamento de risco, então Uhum. coordenava uma área de BPO logístico, então mais de 50 pessoas, grandes operações, né? Então, Unilever, Kibon, JBS Carnes, Leroy Merlin, Hamburg Sud, então, movimentação de container rodoviário. Então, toda essa parte de operação passava comigo. Só que a gente usava uma tecnologia por detrás. E nesse meio tempo, eu sempre fui uma pessoa muito assídua na tecnologia. Eu gostava muito, né, de como desenvolver produtos, sempre tive a vontade de empreender. E dentro dessa empresa que eu trabalhava, que hoje é a NSTech, né? Então era uma das Sim. empresas do grupo da NSTech, eu migrei para uma área de produto. Então foi aonde que um cara de negócio, um cara de operação, começou a dizer para os desenvolvedores de fato como era na prática para resolver o meu problema, né? Sim. Então, assim, eu tinha visão de negócio, fui me aprimorando na área de produtos, então comecei a desenvolver alguns produtos. Aí eu simplesmente abandonei a área de logística e fui tocar uma fintech, fui para a área financeira, mas orientado a produto e tecnologia, né? Entendi. Então, me aprimorei um pouco nessa frente também, toquei vários novos negócios, enfim, M&A, um pouco dessa linha. E aí chegou o momento que a Holtec estava começando a caminhar, né? Uns primeiros clientes, sempre andando part-time. Aí eu falei, acho que está na hora de retomar aí essa jornada, né? Legal. E antes da Tigre também trabalhei na Porto Belo Cerâmica, Porto Belo Grupo, então teve algumas Sim. operações que eu trabalhei de fato ali. E aí estamos onde estamos hoje aí com a Holtec, né? Mais de 130 clientes, grandes Bacana. operações, grandes líderes de mercado, oferecendo uma solução que eu gosto de falar que é uma inteligência para o transportador, para o distribuidor ou para o Sim. embarcador entregar melhor. Sim. Então, é Ho- um pouco da jornada. Hoje a Holtec, ela roteiriza, óbvio, né? E ela, de certa forma, monitora também.
É. Vocês têm uma ideia quantas viagens hoje mês vocês monitoram mais ou menos? Roteirizam também, enfim. Passa mais de meio de milhão de entregas mês. Que são através do Meio roteirizador. milhão, passa pela plataforma. Mais de 10 Perfeito. mil motoristas utilizam a Perfeito. plataforma. Um grande número. O número de viagens agora, esses dois big numbers que eu vou ter de cabeça. Então, meio milhão de entregas e mais de 10 mil motoristas usando a plataforma. E a gente surgiu da roteirização, né? Então, me juntei com outros sócios. Eu sabia desenvolver isso na prática, né? Implantei roteirizadores em alguns lugares. E eu falei, acho que dá para fazer diferente. Acho que dá para Entendi. fazer com uma abordagem diferente, com um custo mais acessível. E só que não adiantava eu só planejar. Porque o planejamento é tudo lindo e maravilhoso. Na prática, a gente sabe que o transporte é um Sim. pouco mais complexo. Então, só que para a roteirização ficar cada vez melhor, eu precisava ter dados do que estava acontecendo e o como estava acontecendo e isso sendo retroalimentado. Então, a partir também de várias necessidades de clientes, né? Pô, beleza, planejei, mas agora eu quero acompanhar. Então, foi aí que a gente expandiu, né? Então, além do roteirizador, do otimizador logístico, Sim. a gente partiu para a torre de controle também, com monitoramento. E Perfeito. 100% software, né? Sim. Não hardware. Entendi, perfeito. Ô Murilo, deu para entender que a tua experiência e tua entrada no setor do transporte em si, esse contato com o mundo logístico, se dá há mais de 10 anos. E aí a minha primeira pergunta vai nessa linha. O que você consegue enxergar, seja uma ou duas, três mudanças, mas que foram pontuais, que consiga com clareza a gente enxergar no que era transporte, tecnologia 10 anos atrás e o que é hoje? Consegue trazer um pouco dessa Sim. para nossa percepção, mais claro agora? Eu vou falar um pouco da minha área, que é um pouco mais do meu core. Tá. Há 10 anos atrás, quando numa das empresas que eu trabalhei adquiri um roteirizador, Sim. um projeto de mais de meio milhão, mais ou menos, 500 mil reais na Uhum. época. Por quê? O mundo tinha uma deficiência muito grande em termos de base de mapas. Então, um grande salto que eu acredito, não só a logística, mas diversas frentes avançaram, foi ter base de mapas como serviço. Então, o motorista conseguia abrir o celular. Isso é um exemplo, né? O Waze Sim. da vida. 10 anos atrás, acho que até 10 anos atrás, acho que a gente já tinha alguma coisa de Google Maps já. Mas a gente não tinha isso como serviço dentro dos sistemas. Então, isso potencializou muita coisa, né? Então, essa evolução em termos de base de mapas trouxe uma agilidade para quem está roteirizando, trouxe dados que antigamente não eram possíveis, né? De ser processados e tal. O que permitiu com que Sim. evoluísse. E também os computadores, né? Então, assim, antigamente, para eu conseguir processar, vou dar um exemplo para você. Eu tenho clientes que precisam roteirizar diariamente 1000 entregas. Ok. Olha o chabu que é você. É um problema combinatório, um problema matemático. E um computador não necessariamente consegue quebrar o algoritmo, fazer todo esse processamento, esse tempo. Então a gente já tem um salto de qualidade aí, onde um simples notebook hoje consegue roteirizar. Consegue, entendi. Então, esse é um cenário, né? Então a gente tem um outro cenário de evolução, que ninguém dá a mínima, mas é sinal do celular. 4G, 5G hoje em dia. Dados em tempo real, Dados em acredito. tempo real. Então, antigamente, você tinha que esperar o cara chegar no determinado lugar para poder fazer um apontamento. Então, assim, acho que trazer dados em tempo real, isso foi um dos principais ganhos, né? Porque eu vou falar assim, lá para 2010 ainda, meu pai era vivo, que ele tinha a transportadora. Discutia-se implementar o rastreador naquela época ainda. Então, assim, a gente tá falando de 2010, há 15 anos atrás, Sim. as empresas nem tinham rastreador. Não tinha motivos para ter rastreador. A gente estava falando de 2, 3 empresas. Era uma Autotrac, no máximo, uma Onixat na época, Sim. Jabursat na época, não era nem Onixat, Sim. e acabou-se. E que ainda hoje não é unanimidade, né? É. Muita gente ainda não se tem só o próprio rastreador. Então, acho que é um conjunto de fatores, né? Computador evoluindo, o tráfego de dados com 5G, 4G, que antigamente não tinha. Então, esse alcance de transmissão de dados de GSM facilitou muito. Base de mapas, eu acho que seriam os principais. Eu acho que é isso que conecta a logística, né? Então, aonde o cara está, o que ele está fazendo, gerando dado, informação, transmitindo para um servidor em tempo real.
e esse servidor conseguindo tomar ações em tempo real. Então, acho que a gente tem um salto bem grande aí de 10, 15 anos para cá, muito grande. E Perfeito. eu não diria que eu tenho medo, mas eu acho que o que a gente evoluiu em 15 anos, eu acho que nos próximos 2 a 3 anos Vai evoluir bem mais, vai né? evoluir muito mais do Principalmente que por nos conta da próximos 15, AI, né? principalmente por conta da AI. Perfeito. Que momento que tu consegue enxergar hoje no transporte que ele começou a evoluir de verdade? Você tem algum momento assim que você, poxa, eu acho que aqui foi uma virada de chave para o transporte, que ele viu que ele precisava começar a evoluir nessa questão tecnológica. A gente sabe, isso a gente já fala em vários episódios aqui do Além da Carga, que é um setor que ainda é desatualizado. Por mais que o meu último episódio, por exemplo, foi de AI, a gente já falou de outras tecnologias aqui, estamos mais um episódio de tecnologia, sei que está tendo um movimento no mercado, mas ainda está muito atrasado. Mas eu sei que alguns momentos aí, quando começou a acontecer algumas viradas de chave, tu consegue dizer quando que foi esse momento que teve uma virada de chave para a evolução do transporte ligado à tecnologia? Vou falar um pouco na minha convicção e na minha opinião, assim, o que eu vejo, né, de leitura de mercado. Eu acho que existe o mundo e existe a logística antes pandemia e pós-pandemia. Eu acho que a pandemia bagunçou e acelerou muita coisa. E o que respinga na logística é a alteração de comportamento humano, na minha opinião. Por quê? A gente sabe que cada vez mais a gente está ansioso. A gente está com o Sim, celular, a gente é Reels, a gente não consegue ficar preso num livro, a gente não consegue mais nada. E aí você pega grandes movimento, né, de empresas que deixaram de ser varejista na pós-pandemia para ser uma empresa de logística. Porque sim, fechou loja, sim, eu virei uma empresa de logística. exato. Virei uma empresa de logística. O cliente está na casa dele, ele se digitalizou. A expectativa da compra aumentou. A ansiedade pelo produto aumentou. Então, assim, eu acho que a logística teve uma pressão de ter necessidade de agilidade, acho que o principal ponto, né? Como que eu diminuo meu lead time de entrega Sim, pós-pandemia? Então, as empresas viram que eu não posso mais gastar 5, 6 horas para roteirizar. Preciso enxugar isso para minutos, segundos. Então, as empresas se digitalizaram. O consumidor não basta mais a experiência dele acabar na hora que ele assina o pedido com você. A experiência dele acaba. Claro, existe pós-venda e tudo mais, né? Mas vamos sim. dizer assim, o que antes os vendedores achavam que era até no momento que ele tira o pedido, passa a ser a partir do momento que a entrega chega na A entrega sua... está inclusa na experiência, né? E aí, os próprios clientes, o mercado, a concorrência foi pressionando as próprias transportadoras, embarcadores Sim, a se digitalizar e proporcionar um lead time de entrega sim, menor e uma experiência para o seu cliente na ponta. Então, e como que você casa tudo isso? Tecnologia. Claro, tecnologia processa pessoas, né? Mas a tecnologia impulsiona esses dois pilares do processo da pessoa. Então, eu acho que esse foi o grande motivador e catalisador, né? show. Eu sei que roteirização, roteirizador, foi uma das primeiras tecnologias talvez que começou a avançar dentro do transporte. Se não foi a primeira, talvez tu vai poder dizer isso com mais clareza. E antes era algo totalmente manual, como você mesmo falou, citou lá do seu pai, que né, já tinha de cabeça, ou às vezes olhava aquele mapa, né, antigamente e tal. O que, que muda na prática quando a gente fala de inteligência na hora de roteirizar? Boa. O problema, vamos lá, existe um processo dentro do segmento, que é um processo de planejar rotas, que é o quê? Então, isso aqui existe, o como você resolve é o que muda, né? Sim, Então, assim, o que que existe? Existe uma decisão que precisa ser tomada pelas empresas, que é o quê? Que eu dei o exemplo do Mercado Livre que precisa entregar 1.000 entregas em Joinville hoje. ok. Como que ele toma a decisão de quantos veículos ele precisa, no menor custo possível, atendendo todas as restrições e particularidades operacionais, no menor sequenciamento, menor quilometragem, que seria o menor custo possível. Isso é um problema. Sim, Isso ele é um problema matemático, muita gente não sabe, mas é um problema de combinação matemática. Quando a gente fala de 1.000 entregas, a gente está falando de trilhões de combinações possíveis. Que existe uma combinação. Eu vou primeiro no Mateus, eu vou ali, depois eu vou ali, depois eu vou ali. Ah, não, eu preciso com outro tipo de veículo agora. Então são combinações que você vai fazendo.
Então, esse é um job to be done aí, né? Um trabalho que precisa ser feito dentro do segmento que está lá. E aí o ponto é, como as empresas resolvem isso? Eu gosto de falar que existe duas formas de você resolver isso, da forma estática e a forma dinâmica. O que é a forma estática? Eu vou separar, nós estamos em Joinville aqui agora, eu vou separar Joinville em norte, sul, leste e oeste. Você diminui o alcance, diminui o problema? Diminui. Consegue fazer uma separação rápida? Consegue. É eficiente no ponto de vista de custo? Não necessariamente. Porque hoje a sua rota centro está saindo com 50% da ocupação. Amanhã ela sai com 30%, amanhã ela sai com 80%, amanhã ela está com o dobro de ocupação. Então, onde que entra uma roteirização dinâmica? É eu não deixar estático regiões. Então, assim, deixa que o algoritmo deixa que uma IA, né? Então, a gente tem uma IA hoje que toma decisão que é fazer o grosso modo. Falar assim, eu tenho 20 veículos disponíveis, cada um tem um tipo de capacidade. Meu veículo tem que sair às 8 e retornar no máximo às 18. Eu tenho clientes que recebem de manhã, eu tenho clientes que recebem à tarde, eu tenho cliente que tem uma particularidade, que é mercado, que fica 5 horas de tempo de descarga, outro é 5 minutos. Cara, como que eu junto tudo isso? Então a IA, ela trabalha, quebra essas restrições, num único clique ela te diz, Matheus, você vai precisar... Então ela além de quebrar essas restrições, ela pergunta qual o seu objetivo? É reduzir tempo? É maximizar a ocupação de veículo? É reduzir quilômetro? É reduzir custo global? Qual que é, então, o seu objetivo? Com base nos seus objetivos, ela faz a sua estruturação para chegar no melhor resultado para você, não financeiramente, mas conforme o objetivo que você determinou. E aí tem diversos benefícios, né? Primeiro, você não fica restrito à gestão de conhecimento em pessoas, você escala o conhecimento. Sim. A partir do momento que você traz ferramentas, você escala conhecimento, você não deve ficar dependendo de pessoas. Você enxuga seu lead time desse processo que antes... Porque eu tenho casos, cara, que empresas gastavam 5, 6 horas para fazer esse processo. E tem gente ainda que gasta mais. Tem distribuidor que é D+2, D+3, porque o cara não tem eficiência em processos internos. Então, a gente vai lá, reduz 80% desse tempo. Então, a gente tem como visão no próximo passo fazer isso 100% automático. Então, não ter mais iteração. Então, eliminar esse gargalo dentro das indústrias. E trabalhando dessa forma, né? Perfeito. Indo nessa pegada do que você está falando, que hoje, basicamente, a IA pega todos esses dados, informações, e transforma nisso numa estratégia mais eficiente possível para a rota. E está se falando muito de torre de controle. Inclusive nós lá na Transfast, daí no caso a nossa transportadora, a gente acabou de lançar há pouco tempo a nossa torre de controle também. Mas o que de fato você enxerga que, para se dizer que é uma torre de controle, quais dados tem que ter que são essenciais e não podem faltar? O que de fato é uma torre de controle? Muitas pessoas falam, eu vou colocar minha visão, né? Torre de controle, para mim, o que é? Basicamente é um estilo de gestão operacional. É muito mais do que... Ela se tornou, eu acho que muito mais do que uma tecnologia que você emprega na sua ferramenta, na sua empresa. Se as pessoas estão esperando que é só isso, não vai funcionar. Por quê? Qual que é o conceito da torre de controle? Torre de controle vem do conceito de aeroporto, basicamente. Sim. O que o aeroporto tem muito bem claro? Que horas que chega, que horas que sai, se vai chegar a tempo, se não vai, por que não vai, aonde que quando chega, para onde que tem que ir, tudo. Os clientes internos, que são nós, os passageiros, estão todos alinhados com gestão à vista e gestão da expectativa das coisas, né? Então, começa por aí. E como que a gente desdobra isso para uma torre de controle operacional? Primeiro, a torre de controle eu entendo que ela tem que trazer expectativa para todas as pessoas, pelos clientes internos e externos. Eu acho que a principal função dela é fornecer informação para o seu cliente e fornecer informações para todos da empresa. Sim. Segundo, eu acho que a mentalidade, os rituais da torre de controle precisam estar
integrados dentro dessa jornada, né? Que são as pessoas e os processos. Não adianta a gente colocar qualquer tipo de ferramenta se eu não tenho processos muito bem definidos. O que eu vou fazer quando gera um alerta? Sim. O que eu vou fazer quando acontece tal coisa? Então, isso muito bem claro. E aí entra a tecnologia. Que tecnologia que eu tenho que ter para suprir as minhas expectativas internas, externas, o meu processo, a minha cultura, os meus rituais, e que me geram esses dados, e me gera informação. Então aí a gente está falando de algumas coisas, respondendo a sua pergunta, né? O que a gente tem aqui como uma visão de torre de controle? Quando a gente casa com a roteirização. Qual que era o meu previsto versus o meu realizado? O meu previsto vai virar um possível atraso? Será que eu posso atuar? Será que eu não posso? Eu tive um desvio de rota. Por que eu tive um desvio de rota? Por que eu tive um tempo de carga excedido na estadia de um cliente, por exemplo, que era um free time de 2, 3 horas, fiquei 5. Isso aí vai penalizar. No meu caso, que é fracionado, penaliza mais, né? Mas, então aí tem algumas nuances que varia de acordo com cada processo, se é carga fechada, se é carga fracionada. Então aí tem diversos indicadores que cada um tem que refletir, né? Quais indicadores o meu cliente espera ter e quais eu espero ter. E aí é envolver custos também atrelado a isso, né? Essa torre de controle, metas. Então tem que ter. Acho que eu falei até um pouco mais, né? Acho que é um conjunto de pessoas, processos, tecnologias, tudo muito bem alinhada. Porque indicadores, né, Matheus? Indicadores, acho que cada um tem o seu, é muito particular de cada negócio. Existe, claro, existem os indicadores básicos da logística, o on-time, enfim, diversos outros, mas eu acho que vale a reflexão interna, né? Do quais as expectativas. Sim. Mas ficou bem claro o conceito, né, de torre de controle. Eu acho que o exemplo que você deu do aeroporto, do avião, ficou muito claro. E exatamente é isso. É você saber o que era alinhar as expectativas, né, primeiro, e aí ver o que de fato foi entregado, né, se está de acordo com o prometido. Então, eu acho que aí, é claro, como você falou, né, dependendo da situação, do modelo de operação, se é um last mile, se é uma carga mais flotação, fracionada, enfim, aí cada um tem o seu dado que se é vale. varejo, se é Exato. cada Se segmento vale varia mais a muito. pena, o que vale mais a pena e o que realmente tem que ser medido, né? Mas perfeito, ficou muito claro. E aí, já puxando esse gancho de torre de controle, que não tem como se ter torre de controle sem ter monitoramento. Isso é um fato. E eu acho que é algo que se tornou meio inaceitável no mercado, de certa forma, é que não tem como, o cliente não aceita mais ele não ter esse monitoramento na mercadoria dele. Seja ele acessando uma plataforma, ou seja ele perguntando lá para o operador, o analista lá da transportadora onde está a mercadoria dele, e com o menor tempo possível ele receber informação. O que você enxerga hoje? Como o monitoramento tem afetado essa relação entre transportador e cliente? Boa. Primeiro, que eu acho que quem não entrou nesse jogo já está para trás, totalmente. A gente tem projetos dentro da empresa onde o demandante é o cliente final. Uhum. Então, vamos supor, o embarcador do Matheus porque ele quer ter essa informação em tempo real. Ah, mas eu não quero receber mais o EDI depois de 3 meses, depois de X dias. Cara, desculpa, eu quero saber se realmente vai atrasar minha carga, eu quero saber onde ela Sim. tá. Eu não quero. Eu quero uma transparência do processo, né? Então, e eu acho que esse movimento, queira ou não, a indústria pressiona o transporte, né? Então, para trabalhar com isso é nítido em vários já contratos novos, né? Você participa de bid direto, o pessoal já tem exigido isso direto no bid. Sim. Então, é um movimento que, assim, eu acho que não tem mais volta, porque isso traz uma melhoria contínua para dentro do cliente dele, dentro dele também, né? Ele tem visibilidades que antes ele não tinha. Mas, olhando em nível, né, de transporte, cara, quem não tem isso tá ficando de fora. Tá para trás já ficou já, na verdade. Sim, perfeito. Ainda nessa linha de raciocínio, eu quero puxar mais uma pergunta aqui, que é uma percepção do Matheus, da Transfest, de certa forma, é que ainda se tem muito, né, o cliente que só olha preço e prazo. Sim. Acredito que a grande maioria ainda olha isso. Mas eu vejo, é um movimento que nós lá como transportadores a gente tem feito, é tirar o cliente dessa esfera e levar para uma esfera de experiência do cliente.
Como você enxerga isso hoje? O que tem acontecido no setor logístico em relação à experiência do cliente? O que você tem enxergado em tratativa com os seus clientes? Que você tem desde transportadora, distribuidora, embarcadores também que você tem como cliente. Como você está vendo isso? Eu vejo que uma coisa que eu falo muito, a logística, ela pós-pandemia principalmente, ela deixa de ser um centro de custo e passa a ser um centro de valor. Isso não há discussão. Dito isso, claro, existe sempre o cabo de guerra financeiro, sempre vai haver, né? E aí eu acho que é muito da estratégia interna de cada empresa, né? Então, o que é a estratégia interna de cada empresa? Ela não consegue ter uma boa experiência pagando pouco. É totalmente inversamente proporcional. Sim. Então, vou falar de distribuidores e de embarcadores, e não tanto mais do transporte. A partir do momento que o perfil o comportamento de compra do consumidor final dela muda, onde a consideração para a tomada de decisão de uma compra deixa de ser só o produto, que antigamente sempre foi, vou comprar essa camiseta do Matheus porque eu acredito só no produto. Sim. Porque é um bom produto. Eu acho que a percepção e consideração de compra do Matheus mudou. Será que é frete grátis? Será que eu entrego em 5 dias? Será que entrega em 3? Eu preciso para amanhã? Será que não? Opa, então peraí. Como o produto vai chegar? Como o produto vai chegar? Porque a entrega... A gente tem até um podcast, a gente estava falando a entrega perfeita. Então, o que é uma entrega perfeita? É prazo, é custo, é documentação ok, condições do produto ok. Então, tem um leque de coisas que precisam estar alinhadas, né? E dito isso, o perfil de compra do consumidor pressionando os próprios embarcadores, eles passam a enxergar isso de uma outra forma. E se eles querem atender esse novo perfil, essa nova geração, porque a geração muda também, né, Matheus? Sim, então, assim, se a geração tá olhando isso como diferencial, eles precisam enxergar isso como diferencial. Legal. Porque, queira ou não, esse cara perde o mercado também. E aí, cara, ele vai ficar só olhando o preço para os fornecedores de transporte dele? Ele vai olhar para a Transfast só como preço, sendo que o cara que está pressionando ele não olha mais o produto só dele, está olhando o serviço. Ele deixa de ser uma empresa de produto e passa a ser uma empresa de serviço também. Perfeito. É um movimento, né? Eu acredito que a tendência é essa mesmo e as empresas que não evoluírem, ou melhor, tem algumas que já nem iniciaram essa curva e talvez já estão muito para trás, como tu falou. Já estão morrendo e nem sabem, né? Eu acho que vão penar muito. Vai fechar muita empresa que não está entendendo isso. Beleza, hoje é muito comum, Murilo, eu bater na porta de 10 clientes e, sei lá, talvez ter 7 que estão falando de preço ou prazo ainda. Mas já tem talvez 2, 3 que estão começando a analisar a qualidade para tomada de decisão. Já querem saber se a nossa mercadoria chega em perfeitas condições. Querem saber como a gente resolve os problemas. Por conta disso. O poder de recompra lá na ponta, o LTV depende, do cliente que todo mundo fala, tem vezes que é muito mais... vale muito... As pessoas não enxergam isso, né? Mas o LTV na ponta, né? Que é o Lifetime Value, que seu cliente poder recomprar de você com nível de satisfação, vale mais e custa menos do que você ter que adquirir um cliente novo. Pô. Sim. Então, será que 5% a mais no custo do frete realmente é o problema? Exato. É o que eu falo, né? Eu falo isso até para o time comercial, de fazer uma pergunta para o nosso cliente. Beleza, talvez o nosso frete está 5% acima, como você citou. Mas quanto que custa para ti o prejuízo da tua mercadoria chegar atrasada num cliente que precisava receber ela e a fábrica não podia parar? Quanto que custa o teu cliente receber uma ligação sua que aconteceu um problema, a tua mercadoria chegou danificada? Quanto que custa? A tua mercadoria nem vai chegar porque houve um roubo, porque a gente está falando de um país que é muito comum isso se não tiver segurança. Então é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer na hora que o cliente está olhando para esse prazo. Né? Porque sai muito mais caro. Como você falou, muito mais caro. E uma forma de alinhar interesse também, né, Matheus? Contratuais. Contratuais sobre performance. Porque assim, eu vou falar, talvez, se eu fosse um embarcador,
eu topo pagar 5, 10%. Vamos alinhar interesse, então? Vamos Sim, jogar junto? sim. Pô, show. Você tá me prometendo? Sim. Bora colocar um nível. Então, as empresas também têm que olhar. Por que não a gente mirar um contrato de performance, um programa de excelência para os meus transportadores? Perfeito. Entendeu? Então, assim, a gente teve até um podcast recente que a gente fez com o Júnior, que é um cara que já trabalhou comigo e tá na indústria ainda. Ele é um cara que criava muito programa de excelência. E é um cara que ele não olha custo, porque ele sabe que a excelência nas entregas gera até menos custo do que a própria tabela de frete em si que está sendo cobrada, né? Sim, perfeito. O que você enxerga hoje? Porque a gente está vendo assim muitas empresas comprando tecnologia, estão evoluindo com o IA, por exemplo. Tá todo mundo querendo falar de IA. Eu sei que muitos não, a maioria na verdade, não sabe o que é aplicar IA de fato, né? AI. Mas o que você enxerga hoje? Qual que está sendo o erro dessa galera que está entrando no mercado, está querendo inserir tecnologia nas suas empresas? Onde que está o erro? Acha que é a ferramenta ainda, muitas ferramentas ainda que não são boas, ou você acha que é mais a mentalidade de quem está contratando, que mesmo tendo tecnologia ainda tem errado? Quero Acho- ouvir tua opinião e depois eu vou dar a minha. Eu acho que contratar a tecnologia não é resolver o seu problema, né? Eu acho que a tecnologia em si, ela é o meio para você conseguir resolver o seu problema, né? Desde que as pessoas que também estão alinhadas, processos, muito bem rodando numa engrenagem. Quando a gente fala de IA, cara, isso é um tsunami, né? Um tsunami de conhecimento, tem tudo na palma da sua mão. A IA vai resolver a vida de todo mundo? Não. A gente vai mudar completamente a vida. Eu acho que é nítida o ganho de produtividade, com certeza. Muitas coisas que a gente fazia cara crachá, apertar parafuso, que não tem necessidade, que isso vai ser ganho de produtividade na veia. Uhum. Mas tem que tomar cuidado, não é sair contratando IA achando que vai também resolver o problema. Eu acredito que tem que ter tecnologia em lugares onde que não tem pessoas a cultura muito bem alinhada, o processo muito bem desenhado. Você não tem tecnologia que resolva. A tecnologia vai ser só uma ferramenta atrapalhando o processo. Exato. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho que muitas vezes os clientes nos procuram. Cara, você tem alguém para operar? Não, não Uhum. tem. Então, o sistema não vai operar sozinho, Perfeito. né? Você tem um processo muito bem claro? Não, não tem. Então, precisa ser desenhado o processo, precisa ser criado o processo, senão vira só confusão, um caos. Perfeito. A minha opinião vai muito nesse sentido, Murilo. Eu costumo dizer que, independente se é IA ou algum outro tipo de tecnologia, seja um software, um SaaS, ela sempre vai um hardware, enfim, ela sempre vai potencializar aquilo que se tem. Se você tem processos ruins, ela vai potencializar o processo ruim. Sim. Se você tem pessoas ruins, ela vai potencializar as pessoas ruins. Então, até para mim, a ordem das coisas, eu sempre digo, pessoas, os processos depois definidos, e aí tu vem a tecnologia Por para último, potencializar, né? E essa é a minha ideia. Então, acho que e a gente falou muito sobre isso no próprio podcast de AI aqui, que foi o anterior, é que o grande problema eu ainda vejo que está na mentalidade do pessoal. Tá mais na questão, pô, quero surfar essa onda, esse tsunami aí que tá todo mundo falando de AI, por exemplo, que é a da vez agora. Quero dizer que tem AI na minha empresa, vou contratar qualquer coisa aqui, vou botar o chat GPT, disponibilizar para todos os meus colaboradores e vou dizer que aplico AI. Não, não é isso. A mentalidade tá errada. e tem um ponto importante que você fala isso, muita gente está internalizando tecnologia. E tem que tomar um cuidado muito grande. Perfeito. Tô botando aqui no meu processo, tô botando aqui, ó, agora botei um agente e tal. Primeira pergunta que eu coloco aqui é o seguinte: quem vai dar manutenção se isso parar? As pessoas esquecem. Exato. Qual que é seu grande core? Cara, meu core do Matheus a gente tem um time fera de vendas, a gente sabe fazer frete, a gente sabe proporcionar uma boa experiência. Show. Se junte a parceiros de tecnologia que realmente dominam, ou se você tem pessoas realmente muito boas na sua equipe, né, que o core Sim. tá interno, faz sentido. Pessoas que nunca mexeram com isso, toma cuidado para não criar alavancas, gargalos no meio do seu processo, porque é muito arriscado. Isso é um grande problema.
Porque assim, se dá um problema no sisteminha que você criou de vibe coding lá, da vida, com a IA, nossa, show de bola. Na hora que sair do ar, seu Pois é. processo acabou. O que que acontece? Quem Exato. resolve? Então, assim, muito cuidado também, quem realmente... acho que ela democratizou muito acesso, então é possível sim, mas pé no chão, cuida com o seu core, veja se isso realmente não entra em Sim. conflito Eu, a e resolve. a gente teve essa conversa, né, quando esteve lá no escritório, que eu acho que é um ciclo que vai se acontecer mesmo, desse movimento, de todo mundo internalizando, trazendo para dentro, Mas vai sair e também. depois vai entender, cara, isso aqui para mim não dá. Talvez essa coisa aqui que eu desenvolvi dá, mas, cara, isso aqui não adianta eu pegar. E aí eu até dei o exemplo para ti, né, cara, tu acha que eu vou me meter em criar um TMS próprio? Não, eu não sou louco, entendeu? Por mais que eu tenha gente interna hoje no meu time, especialista em IA, pô, e tal, mas, cara, tem coisa que eu jamais vou meter o bedelho, porque não faz sentido eu gastar tempo. É mais fácil eu gastar tempo e desenvolver tecnologia para potencializar aquilo que eu sou bom. Então, que é vendas do meu time, que é a entrega do nosso produto em si, do nosso serviço, monitoramento de dados, informações. Então, foi aquilo que a gente conversou e é algo que acontece no transporte, por exemplo, está acontecendo agora de novo, em relação à compra de frota. Eu ia falar isso agora. A Embarcadores gente falou sobre isso, vão né? comprar um monte de frota E agora. vai ficar na mesma leva. Tem hora que o cara vai internalizar. Não, não é o momento. Agora eu Comprou. quero terceirizar tudo. Eu dou 2, 3 anos. Começou a lidar com pepino, começou a lidar com problema, não é o core deles, cara. Vai ter um monte de frota aí para vender, um monte de embarcador vendendo e terceirizando de novo. O ciclo se repete, né? E eu acho que não vai ser diferente agora com essa democratização que houve com a tecnologia, né? Minha principal recomendação é que, se você realmente está empregando, internalizou tudo, garanta que você tem extrema capacidade para Perfeito. dar manutenção. Porque Perfeito. assim, se o negócio para da noite pro dia, e eu te falo, Matheus, eu trabalho com isso, eu sei que para da noite pro dia. O seu negócio para. Para. Então, assim, esse é o grande. Quando eu falo com a galera aí que tá. É um problema, né? Vamos lá. O que você imagina olhando para os próximos 5 anos em relação à tecnologia? Como eu falei, né? Eu acho que nos próximos 3 ou 5 a gente vai crescer mais do que a gente cresceu nos últimos 15. E eu acho que o ganho de produtividade vai ser muito grande. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter processos autônomos conseguindo sendo executados, né, por tecnologias e não mais o software sendo o meio. E sim, existe um grande grupo de Venture Capital que é a Sequoia, o maior fundo no mundo de Venture Capital, investimentos em startups e tecnologia. E a tese deles recentemente mudou 100%. Qual que é a tese deles agora? Que serviço é o novo software. O melhor? Alguma coisa nesse sentido, onde as empresas, elas vão começar a deixar de entregar o meio É um novo commodity, e talvez. começar a entregar o serviço completo. Então, assim, você vai ver muitas empresas falando de tecnologia. Ao invés de eu começar a te entregar um sistema para roteirizar, eu vou te entregar a roteirização pronta. Ao invés de eu te entregar uma torre de controle, eu vou te entregar as ocorrências tratadas. Sabe? Então, assim, começar a plugar o serviço por completo e deixar o meio, deixar de oferecer só o meio como serviço. Entendi. Né? Perfeito. Ser E, um hub de soluções, né? e tudo isso sendo feito, executada por agentes, por IA, né? Decisões, relatórios, isso a gente já tem feito. E eu acho que cada vez mais as empresas, a população em si, ela vai conseguir desenvolver as próprias soluções. Acho que isso não tem discussão, assim. Cada dia vai nascer mais concorrente, acho que as pessoas realmente vão internalizar. Claro, tem os trade-off, tem quem não quer, tem quem queira, mas eu acho que a tecnologia cada vez mais vai ser commodity e vai ser uma coisa natural. Ela vai ser descartável, eu diria. Entendi, perfeito. Descartável. Agora eu vou para uma sequência de perguntas, que é aquelas perguntas bate-bola. Bate-bola praticamente, para gerar aquele corte também. Polêmico. Tá. Quem não usar tecnologia vai quebrar? Vai Vai quebrar. Vai. Pode dizer o porquê rapidamente?
Porque seu concorrente está usando, ele vai ser muito mais produtivo que você, ele vai conseguir cobrar mais barato que você, então a estrutura dele de custo vai ser bem menor, a eficiência dele vai ser bem maior e a experiência também. Perfeito. O diferencial no futuro vai ser ter uma frota grande ou ter inteligência tecnológica? Eu acredito que o mundo vem com frotas autônomas no futuro, sim. Eu acho que isso ainda vai. É cedo, mas vem. E, consequentemente, inteligência, né? Tudo plugado, já tá, então, cada vez mais. Sim. Transporte vai deixar de ser operacional e virar empresas de tecnologia, praticamente? Meio a meio. Meio a meio. Eu acho que quem vai ser. Acho que não só o transporte, mas todo mundo, né? Tá. Cada vez. Claro, varia muito o segmento, mas eu acho que o transporte vai. Não é só levado. Claro, não existe o teletransportar ainda, né? Alguém precisa levar a sua mercadoria lá. Sim, Mas o que acontece nesse meio do caminho tem que estar totalmente digitalizado. perfeito. Os dados são o novo diesel do transporte? Com certeza. Que nem a gente estava brincando, né? Muitos falavam, os dados são o novo petróleo. Acho que para o transporte não tem dúvida, é o novo diesel. E cada vez mais caro, né? Dado também está ficando cada vez mais caro. Sim, É, com certeza. Acho que perfeito. dados, quem não tem dados na ferramenta está operando cegamente. Com certeza está ganhando dinheiro com sorte. Perfeito. Murilo, para a gente, para a última pergunta aqui agora, é uma pergunta que eu sempre faço para os convidados. Qual o conselho do Murilo para quem quer começar a implementar tecnologia dentro da sua transportadora, distribuidora, ligado a empresas do setor logístico? Primeiro conselho é ter uma mentalidade de mudança. Então, assim, o primeiro passo é querer mudar, porque a gente sofre muito com cultura de não inovação, de não implementação, porque mexer no que funciona gera desconforto. Então, as pessoas têm que estar preparadas para o desconforto. E o desconforto gera resultado. Uhum, Nos transforma, né? O desconforto nos transforma em pessoas melhores que proporcionam melhores resultados. Então, o meu principal conselho é não pode ficar de fora da onda, tem que ter tecnologia, o seu cliente vai te pressionar, por mais que você ache que não é importante, o seu cliente vai te pressionar uma hora ou outra, o consumidor vai pressionar. E eu acho que quanto antes as empresas anteciparem, antes que seja uma pressão por parte do cliente, que aí não tem mais volta, né? Aí tá, perde o contrato. Antecipar, é diminuir o lead time dos processos internos, é olhar para medir, é processo, medir, desenhar o que você espera. A partir do momento que você acredita que é o processo ideal, aí você bota uma tecnologia que você acha que vai resolver seu problema. Mas perfeito, esse é o principal ponto. perfeito. Murilo, cara, muito obrigado. Foi, acho que 40 minutos mais ou menos de bate-papo, mas foi muito enriquecedor, sem dúvidas. Acho que o pessoal ali gerou muitos insights para quem está nos ouvindo. Então, quero te agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo até aqui, batido esse papo conosco. Com certeza a gente vai marcar um segundo episódio. Graças a Deus, praticamente todos que vieram aqui, eu sempre fiquei de marcar um segundo e a gente quer fazer essa nova temporada com os segundos episódios, porque sempre tem mais assunto para a gente Assunto novo, né? tratar, né? Ainda mais quando a gente fala de um assunto de tecnologia que talvez o que a gente falou hoje, daqui 6 meses, seja obsoleto. Então, queria deixar aqui esse momento para você deixar aqui suas redes sociais, rede social também da Holtec, quem quiser conhecer, fica à vontade. Boa. Bom, meu Instagram é Murilo Palomares. Tô no LinkedIn também. O Instagram da Holtec é Holtec Roteirizador. Ali a gente divulga, tem vídeo sobre produto. Então, esse ano aí também a gente vai. Nesse semestre, a gente quer lançar um primeiro curso de roteirização e torre de controle de forma Legal, gratuita. cara, que legal. Então a gente deve fazer várias aulas aí e a gente vai jogar isso sem cobrar. Então, a gente quer disseminar o conhecimento aí de forma genuína. Trazer bate-papo com os especialistas da área, diversos Perfeito. segmentos. Então, segue lá que a gente deve anunciar isso aí também. A gente também tem um podcast, a Entrega Perfeita, tem algumas pessoas bem legais que a gente já entrevistou ali. Então, fica à vontade, quiser bater papo, saber mais sobre o assunto também, a gente é super aberto aí. E obrigado pelo convite. Que isso. Obrigado a você.
Pessoal, estamos agora no final de mais um podcast do Além da Carga. Tenho certeza que se você ficou até aqui, agregou muito para você. Você sabe que a gente traz conteúdos de qualidade, relevantes para o setor. Quero te convidar para você assistir os outros episódios também que a gente já publicou e que você nos siga. Né? Primeiro, se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos agora também no Spotify, com Além da Carga. Então, no YouTube nós temos também, através do canal da Transfest, o Além da Carga. E se você quiser ficar por dentro de sempre quando vai sair um novo episódio, nos siga lá na rede social e aí através do Instagram do Transfest, que é quem é idealizadora desse projeto, que é @transfestlog. Tá? Então nos siga no Instagram. Foi um prazer estar aqui com você até esse momento. Um grande abraço e te vejo no próximo episódio. Até mais!